Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que recebi o convite do NEP Honório Abreu para fazermos a leitura deste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel para o médium Francisco Cândido Xavier. Por se tratar de um livro de conteúdo importantíssimo, muito atual, mas também de uma profundidade que está muito acima da nossa capacidade de compreendê-lo na sua plenitude, eu vou me limitar aqui a fazer uma leitura e comentários que de uma maneira ou de outra possa auxiliar a todos nós de compreendermos um pouquinho mais deste livro tão importante nos dias atuais. Fica o convite para que vocês me acompanhem nessa jornada. E assim eu convido a todos que apertem os cintos, porque a viagem já vai começar. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Emmanuel inicia a introdução do livro A Caminho da Luz, contextuando o momento em que o planeta vivia enquanto ele estava ditando o livro para o Chico Xavier. Esse trabalho ele iniciou em 17 de agosto e foi finalizado em 21 de setembro de 1938. E durante essa fase haviam alguns conflitos ocorrendo no planeta. Havia guerra entre a Itália e a Etiópia, também havia guerra entre a China e o Japão, e os rumores da Segunda Guerra Mundial já se faziam ouvir, prevendo este conflito tão imenso que teve proporções planetárias e provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, muitos soldados e muitos inocentes. Todo este conflito, toda essa transformação que estava ocorrendo era fruto também de um momento no mundo espiritual em que estava sendo feito a criação de novas energias, energias estas que seriam aquelas que iriam vigorar no mundo regenerado. Era um grande período evolutivo da humanidade. E, para tanto, é muito importante que se possa fazer um reestudo da história, porque a história da humanidade é a história de como todos os habitantes desse planeta foram rumando através de reencarnações no seu processo evolutivo. Emmanuel também deixa claro que o trabalho que ele vai propor está baseado na fé. Tanto que no título do livro, além de A Caminho da Luz, está também a história da civilização à luz do Espiritismo. Então, esta fé é a fé raciocinada, trazida por nós, por Allan Kardec, na doutrina espírita. E também é uma fé que está muito além dos recursos que a ciência possuía naquele momento.
e também das religiões que estavam passando por momentos de grande desunião, de grande desacerto entre as diversas doutrinas. E ele traz que o que ele vai se basear é na bússola da verdadeira sabedoria. Diante de nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do Espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Os olhos da espiritualidade, dos espíritos de mais alto elevado grau, eles podem observar a história da humanidade, o transcorrer do tempo e todas as transformações que passaram aos seus olhos. Civilizações surgiram, impérios foram formados para, com o tempo, desaparecerem completamente. A evolução da ciência, procurando explicar os fenômenos físicos, a cada tempo vai adquirindo mais amplitude, melhor entendimento da natureza e dos fenômenos físicos e químicos. As religiões também se aproximam cada vez mais da realidade, apesar das deturpações que de tempos em tempos produzem um retrocesso muito grande. Mas o mais importante é que todo este papel é desempenhado por espíritos que vêm, que vão e tornam a regressar. Assim, através das reencarnações, são os mesmos espíritos que vão adquirindo conhecimentos cada vez mais amplos e vão auxiliando nas transformações necessárias que a humanidade precisa passar. As línguas servem para que as comunicações se façam mais fluentes. As fronteiras cada vez mais perdem sentidos com a grande mobilidade que as inovações humanas provocaram na área do transporte. Porém, há um sopro divino, há um planejamento minucioso do plano espiritual, de espíritos de alta hierarquia, sob o comando do Divino Mestre, que criam laços profundos que nos reúnem todos numa grande família, a família da humanidade. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais iminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo.
e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz deste fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte extraordinária, luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico deste fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Neste ponto, Emmanuel nos diz sobre a presença de Deus, o fio inquebrantável que sustenta toda a experiência terrestre. E quem é o representante de Deus no nosso orbe é o Divino Mestre Jesus. E é Ele que, de lá do alto, coordena todos os acontecimentos na Terra. E este processo, ele se dá através das reencarnações sucessivas, quando as experiências vão se acumulando no patrimônio imortal das almas, e elas vão se aglutinando para um ponto em comum. No futuro, as linguagens, as línguas diferentes desaparecerão, e só haverá uma língua na Terra, a linguagem da fraternidade e do amor. Os povos que hoje constituem-se em blocos familiares vão ampliando este conceito. Do bloco familiar, amplia-se para o conceito de nação, de raça, de povo. No futuro, talvez breve, o conceito de família vai ser o conceito da família humana, onde não haverá mais distinção de raças, não haverá mais distinção de países, seremos um só povo, com um só pensamento, com um só objetivo. E aí, através das trocas do universo, através das visitas que a cada vez mais se acentuarão, de espíritos de outros orbes que virão até aqui nos auxiliar e já estão vindo, e daqueles que alcançaram um nível de elevação aqui e que estagiaram em outros planetas e regressaram, o nosso conceito vai se ampliar ainda mais, porque iremos perceber que Deus está em tudo. A criação divina pulsa em todo o universo. Todo o universo possui espíritos criados à nossa imagem e semelhança, e assim sendo, a nossa família deixará de ser a família humana para ser a família universal. Compreenderemos a amplitude da criação divina e que a vida pulsa em todos os cantos. E assim, nós vamos percebendo gradualmente o nosso planeta saindo dessa condição primária para uma situação muito mais evoluída. E os nossos estudos, as nossas compreensões vão levar a um ponto geométrico, que é onde tudo se liga, aquele ponto que sustenta toda a criação no nosso planeta. E este ponto possui um nome, e este ponto representa a divina presença de Jesus junto de nós. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades neste deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está em suas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração, augusto e misericordioso, está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres.
Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. A nossa condição de encarnados nos impossibilita de percebermos a presença do Cristo como este fio que coordena, que ordena e que mantém tudo no seu devido equilíbrio. É Ele quem sustenta todos os elementos do planeta Terra. Foi através do seu trabalho, junto com a equipe de abnegados auxiliares, tudo aqui foi construído. E no seu coração, no seu infinito amor por este planeta, Ele comanda, Ele mantém a ordem e Ele nos conduz ao nosso futuro. Infelizmente, essa falta de visão que a nossa condição de encarnado nos traz é que faz com que descremos disso tudo, porque afinal de contas, aos nossos olhos o que impera é a desordem, o que impera é o caos, é a violência, é um futuro negro que está aí às nossas frentes. Mas isso é ledo engano, é porque os nossos olhos não conseguem alcançar tudo aquilo que se passa no plano maior. O determinismo dado por Deus é do amor e do bem. Essa é a lei do universo. É isso que sustenta todo o universo. A perfeição que há no universo é devido à lei do amor e do bem. E tenham a certeza que tudo que está acontecendo no nosso planeta é para que o que há de melhor possa vir. É para que haja condições de, sob os escombros, sob a destruição, se construa um futuro melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos, súplices, para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Assim, a história da humanidade é a história daquilo que passou. Os povos, as nações, os impérios, tudo passou. Somente Jesus é que não passa. Jesus está acima do tempo e do espaço. Jesus é a luz que brilha. Quando lá na Gênesis está escrito que a primeira ordem de Deus é que se faça luz, essa luz foi Jesus. Foi o convite que Deus fez a Jesus para que ele viesse e ser a luz do nosso mundo. Foi através dele que as trevas se dissiparam e que pela primeira vez houve esperança para
este planeta. E é Ele que sustenta até hoje. E Ele veio até nós trazer o seu Evangelho, trazer a boa nova, que é a palavra eterna, porque são as leis de Deus explicadas e exemplificadas pelo Divino Mestre Jesus, para que nos sirvam de caminho seguro para todas as modificações que ainda hão de vir, através do nosso movimento progressivo, onde vamos cada vez mais compreendendo a mensagem do Cristo e aplicando a ela na nossa vida. E é com essa mensagem que nós vamos finalizar a introdução do A Caminho da Luz, implorando mais uma vez ao Divino Mestre Jesus que nos cubra de amor, que nos envolva em sua paz e que nossos corações estejam aptos de prosseguir neste estudo tão maravilhoso, tão grandioso e tão atual. Até o próximo capítulo.